Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da medicina esportiva da Unifesp. Sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, em nome aqui do nosso professor responsável, professor Alberto Pocchini, professor Bena, professor Andreoli. Boas-vindas a todos. Saúdo o nosso palestrante aqui, Dr. Rodrigo Jaldim, vascular. Não é muito um tema que a gente trata aqui nas nossas reuniões, porém não deixa de ser um assunto extremamente importante e nada melhor do que alguém que é capacitado aí, que entende bastante dessas afecções vasculares para falar para a gente. Rodrigo, bem-vindo. Por favor, pode começar se apresentando e seguir com a sua aula. Bom dia. Maravilha. Bom dia, Paulo. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer demais essa participação. Para mim é uma grande honra estar falando hoje aqui, né, ter essa oportunidade de falar para o serviço que é a nossa grande referência, né, não só pelo pioneirismo, mas pela toda a estrutura que foi desenvolvida aí na construção da medicina esportiva no país, né? Então, para mim é um grande motivo de orgulho e vou entender isso também como uma certa impulsão a mais que o Paulo está dando para o nosso serviço aqui, que não é segredo para vocês, que receberam outro motivo de agradecimento, que receberam aí de braços abertos nossos residentes, que a gente está passando por um processo de reestruturação aí, e essa bombinha, digamos assim, da reestruturação da residência acabou ficando sob minha incumbência, e com certeza isso é muito motivador para encontrar as saídas para todas essas dificuldades aí que a gente vai ter nesse processo de reestruturação. Então, já agradeço a todos vocês também, residentes, professores, todos que estão online, que receberam aí de braços abertos os nossos residentes. Bom, então, de formação inicial, eu sou cirurgião vascular, eu fiz minha formação aqui na Unesp de Botucatu, e aqui fiquei seguindo a carreira acadêmica, também com pontes aí em serviços de cirurgia endovascular. Eu fiquei concomitantemente no serviço aí do Dr. Armando Lobato, trabalhei com o Fausto Miranda, professor aí da escola também, no mesmo serviço em cirurgia endovascular, e fui preceptor das residências aqui de cirurgia vascular, endovascular e da ecografia vascular com Doppler durante aí por volta de 5 anos, né? Eu vou mais brevemente, eu vou falar de como fez aí a associação um pouquinho para frente com a medicina esportiva, como a medicina esportiva entrou na minha vida, né? Mas hoje também eu acumulo aí essa incumbência aí da preceptoria da residência médica no processo de reestruturação da residência esportiva aqui da faculdade. Então, na verdade, como não é incomum, né, nas pessoas que entram mais tardiamente para a medicina esportiva, eu passei por um processo de modificação de estilo de vida intensa, né? Eu tive uma infância bastante estimulada pelo exercício físico. Eu sou do ABC, eu sou de Santo André. Aí quem vivenciou aí os anos 80, 90 em Santo André sabe que tinha um estímulo muito grande pela prefeitura, pelas empresas, né? Então a Pirelli tinha uma força muito grande loco regional aí, seja pelo vôlei, seja pela natação. E aí num caça-talentos ali da natação, eu fui selecionado para treinar e tive ali treinos intensos ali durante parte da infância. Acabei sendo goleiro do Santo André também nas categorias de base. E aí naquela virada de profissionalizar e colegial e estudo, meus pais acabaram me direcionando aí para o estudo e me tiraram do futebol, né? E aí, obviamente, quando foi suspenso de forma abrupta aí o exercício físico, eu acabei privilegiando o estudo de uma forma muito intensa e acabei ganhando muito peso, né? Então, eu passei por um processo de emagrecimento que foi algo em torno aí de uns 45 quilos, que eu já estava com uma síndrome metabólica instalada, hipertensão, todos os comemorativos, e que aí entrou novamente o exercício físico como fundamental nesse processo, e foi muito válido a participação de equipe multidisciplinar em toda essa reconstrução do estilo de vida. Mas isso não bastava, assim, eu tive sempre esse caráter meio acadêmico na formação vascular, e eu não queria que fosse um apêndice à medicina esportiva na minha vida. Então, eu queria que tivesse um embasamento e uma justificativa plausível, né? Até que eu encontrei essa referência no Jornal do Colégio Americano de Cardiologia, falando que existe uma necessidade, uma lacuna a ser preenchida, né, dentro da medicina esportiva vascular, né? Porque não ter já que tem um certo grau de especificidade das suas doenças, das suas apresentações,
por que não ter um foco, assim como a cardiologia do esporte, um foco mais voltado para as doenças vasculares, né? E aí, então, da melhor forma possível, eu tentei fazer essa formação mais a posteriori, né? Então, eu tenho que agradecer muito ao professor Burini e ao Franz, que me receberam de braço aberto no Semenutri, né? E, paralelamente, eu fiz minha pós-graduação no Cefit, associei na Unifesp Campus Baixada a fisiologia clínica do exercício, e como eu a princípio foi o que eu me dediquei, o que eu me encontrei como a minha atividade fim, e aí algumas peculiaridades relacionadas ao serviço, né? Eu acabei também me dedicando a uma pós em treinamento de força, em ciência do treinamento de força, particularmente porque o coordenador da pós é o Cleiton Libardi, não sei se vocês o conhecem, mas hoje eu acho que ele é a grande referência nacional em treinamento de força, na ciência básica do treinamento de força, particularmente no treinamento com restrição de fluxo vascular, que eu entendia também como uma certa lacuna da abordagem médica, inclusive minha, como cirurgião vascular, que via treinamento com restrição de fluxo cheio de preconceitos e tal, que é o grande medo que a gente tem, né? Como que o cara vai treinar em alta demanda com restrição de fluxo? Provavelmente ele vai fazer síndrome compartimental, né? A primeira coisa que passa na nossa cabeça. E aí eu acabei me aprofundando um pouco mais, acabei agregando também a especialização aí internacional para habilitação na prescrição do sistema KATSU, né? Que hoje já tem toda uma rede formada em padrão internacional, e associei aí a formação necessária, né, para a prova de título de especialista. Eu trabalhava diretamente com a medicina do exercício em cirurgia vascular, porque eu fiquei responsável pelo ambulatório de claudicação desde o início da minha contratação, né, que foi em 2011. Então, eu ficava responsável pela coordenação da equipe multidisciplinar e pela orientação do exercício físico, né, que a gente bem sabe aí que é evidência 1A para pacientes portadores de doença arterial periférica claudicantes. E foi o meu link definitivo. Além de perceber que eu tinha uma série de condições que eu mesmo não sabia orientar o exercício físico para o paciente, particularmente o aneurisma de aorta, eu tinha algumas limitações de compreender a real indicação para algumas situações relacionadas à insuficiência venosa, enfim, diversas situações desafiadoras pós-procedimento. Eu achava que ficava uma lacuna de informação e que eu poderia, agregando essa informação de qualidade, eventualmente melhorar o cuidado com os meus pacientes vasculares, né? E fui atrás de bibliografia, achei que sempre existia essa demanda, né, de informação em cirurgia vascular e relacionada ao praticante de exercício físico ou ao esporte diretamente, e achei que seria cabido, né? Assim como compreender o que estaria envolvido nesses processos, restrição de fluxo, pré-condicionamento isquêmico, né? Entender melhor essas adaptações vasculares relacionadas ao treinamento e eventualmente, a melhora de performance, né? Então, a partir daí, eu resolvi me dedicar a isso, né? À medicina esportiva vascular, estudar esses focos aí, né? Principais, que são questionamentos do público, mas também são questionamentos frequentes do médico geral e do cirurgião vascular. E entender bem aí a ciência implícita no treinamento de força com restrição de fluxo, nas adaptações específicas ou possibilidade de dano endotelial relacionada também no treinamento de força com restrição de fluxo, e o papel aí do pré-condicionamento isquêmico, seja na doença, particularmente na claudicação, teria uma aplicação interessante, embora os resultados aí dessa aplicação sejam aí destoantes na literatura, e que aparentemente existe um real benefício aí de performance, particularmente no alto rendimento, né? No endurance de alto rendimento. Bom, aí entrando diretamente no tema, né? Obviamente eu pego sempre esse slide do professor Burini. Obviamente, quando a gente vai falar de lesão vascular relacionada ao esporte de uma maneira geral, a gente está falando em alta demanda, né? A gente está falando em situações que fogem do padrão, né? Que não é simplesmente o exercício físico que vai atuar como um desencadeante. Vão ser movimentos mais desafiadores, posturas
mais desafiadoras e situações mais extremas que podem levar a essa situação. Também, obviamente, as lesões vasculares não são as mais comuns, né, relacionadas ao esporte, estão longe das lesões, em incidência das lesões musculoesqueléticas, né? E a etiologia vascular, obviamente, que acaba sendo, por isso, um dos motivos bastante desafiador, né? Seja para o médico do esporte, seja até mesmo para o cirurgião vascular, quando se apresenta, né? E isso porque a gente lida com pacientes eminentemente jovens, né? Medicina esportiva, que vão ser exemplo de saúde, praticantes de exercício físico, né? Existem causas plausíveis para os sintomas de ordem musculoesquelética, né? Então, não necessariamente eu justificaria todos os sintomas por manifestações vasculares, né? E ainda existe uma certa insegurança do médico geral, né? No exame físico vascular, nos diagnósticos diferenciais vasculares que possam estar relacionados aí com a prática do esporte. Que é aquele famoso, quem nunca ficou em dúvida ali com a palpação de um pulso distal ali, né? Principalmente numa situação mais de emergência, enfim, sempre gera uma certa angústia o exame físico específico dessas situações vasculares. Deixa eu ver, tem uma travadinha aqui, deixa eu passar na tela mesmo. Bom, não existe, como é um tema pouco abordado, né? Não existe uma classificação didática direta para as lesões vasculares relacionadas ao esporte. Então, eu achei que ficava mais simples dividir dessa forma. O que seria um trauma direto, que não pode ser negligenciado, né? Atualmente aí a gente tem visto, principalmente nos esportes de combate, aí, né, no UFC, umas lesões ortopédicas bastante graves, aí, com bastante desvio, e que, obviamente, tem que passar na cabeça do médico que vai abordar esse paciente a possibilidade de lesão vascular associada, né? Mas ela realmente, além desse caráter agudo, né, de você presenciar o momento da lesão, ela é mais óbvia, né? Ela é uma lesão, geralmente, sobre o trajeto vascular e frequentemente associada às lesões ortopédicas. Mas o realmente desafiador é o estresse por alta demanda física repetitiva, né, que pode acometer tanto o território arterial quanto o território venoso. E aí que entra a possibilidade de diagnóstico diferencial dessas doenças musculoesqueléticas, né? Pela cronicidade das manifestações. Elas podem vir com um caráter crônico e ter uma deterioração aguda, né? Um fenômeno agudo trombótico, isquêmico, por exemplo, mas, em geral, ela vai dando indícios de instalação, de perpetuação dos sintomas, né? Então, as lesões por trauma direto, obviamente, são mais óbvias, associam-se às lesões ortopédicas mais graves, trauma de alta energia, fraturas, luxações, e as situações de emergência, né? E na classificação de trauma vascular, pode ter um trauma contuso relacionado a trauma fechado, né? Um trauma penetrante direto, que pode cursar ali com secção parcial, completa, com alguma lesão térmica, quando é um projétil, por exemplo, né? Com a destruição do trajeto vascular, explosões que vão ser mais raras, né? Relacionadas ao esporte, e os iatrogênicos, que, de uma certa forma, se o paciente for submetido a um diagnóstico invasivo, a gente também tem que estar familiarizado com essa possibilidade diagnóstica. Bom, acho que não vem muito o caso, mas o trauma vascular, as síndromes clássicas de trauma vascular, particularmente nas lesões diretas, elas vão se apresentar por síndrome hemorrágica, né? Hemorragia com risco iminente de óbito, as lesões oclusivas, que vão cursar com isquemia distal, e lesões ocultas, né? Lesões que não têm manifestação tão direta em 20% dos casos. Então, geralmente, os sinais maiores se caracterizam por hemorragia, por hematoma em expansão, soprofrêmito, ausência de pulso, e o índice tornozelo-braquial é um marcador significativo ali, principalmente em paciente rígido, sem história de doença ou algum marcador de doença arterial periférica, né? E alguns sinais menores que ajudam a pensar na possibilidade, né? Sempre tentando relacionar com a possibilidade de lesão, de trauma de alta energia associado. Então, por exemplo, um exemplo de contusão direta, né? O trauma direto sobre o guidão não vai ter muita dificuldade, o atleta vai mencionar esse tipo de lesão, né? Atualmente, se vê um aumento de incidência, um aumento de reportes. Esse é um caso de São José do Rio Preto, na verdade, o grupo é de São José do Rio Preto, de lesões vasculares relacionadas ao CrossFit, né? Eu acho que é uma particularidade do CrossFit brasileiro, que talvez
não tem a adequada supervisão ou adequado preparo para movimentos complexos relacionados ao levantamento de peso olímpico, e já se vai para um movimento avançado sem toda uma preparação básica, sem todos os alongamentos necessários, mas que se vem aumentando a incidência não só de lesões musculoesqueléticas, como também os reportes de lesões vasculares associadas. E aqui foi, no caso, uma dissecção bilateral de carótida interna relacionada a um movimento overhead mal executado, né? Então, teve ali um certo estiramento, né? Uma contusão associada a estiramento, que a paciente desenvolveu isquemia transitória, ele teve que ser submetida a procedimento para revascularização, uma vez que a lesão foi bilateral, né? Com um movimento abrupto aí, com elevação de ombros e intensa extensão do pescoço, né? Existem lesões ortopédicas que direcionam o diagnóstico e a gente tem que estar familiarizado. Nos membros inferiores, que vão ser mais comuns aí na prática esportiva, particularmente as lesões do platô tibial e as lesões relacionadas ao joelho, né? Seja por deslocamento anterior, deslocamento posterior. Isso, particularmente, tem uma relação direta com a trifurcação arterial e com uma intensidade de sintomas em isquemia da perna, né? Eu considero que a presença de pulso na chegada dos pacientes com esse tipo de lesão, ou uma lesão cominutiva ali do platô tibial, ou luxação anterior ou posterior de joelho, não me tranquilizam do ponto de vista de não ter uma complicação vascular no perioperatório ali dessa fixação ou dessa abordagem cirúrgica ortopédica. Então, de prática habitual aqui na instituição, quando existe um mecanismo de trauma plausível ali de lesão vascular ou bastante associado à lesão vascular, geralmente esse paciente é associado à arteriografia, a menos que o ultrassom Doppler, pelo menos no ultrassom Doppler, a menos que o ultrassom Doppler seja bastante evidente da ausência de lesão, né? Mas provavelmente para ver ali algum flap intimal, alguma lesão residual da artéria, esse paciente na chegada ou imediatamente após a fixação, ele é submetido a um procedimento arteriográfico aí para descartar possível lesão tardia. Então, existe um mecanismo de lesão lógico, né, para esses deslocamentos, né, fraturas com desvio, que obviamente vão ter outros fatores ortopédicos relacionados, né, o estresse, fratura por estresse, enfim, overtraining, várias coisas nutricionais aí que podem estar envolvidas também. Mas, óbvio que numa fratura com grande desvio de extremidade, né, de ossos longos, ou uma fratura exposta, a gente tem que pensar na possibilidade de lesão vascular associada, né? Luxações também, né, obviamente, não pode ser minimizado, mas isso faz parte da nossa formação geral. O diagnóstico realmente é mais óbvio. O que realmente chama atenção são essas lesões mais ocultas, né, de caráter mais crônico. E aí evoca aquela pergunta, né, uma dor em membros, não necessariamente nos membros inferiores, uma dor em membro relacionada a uma demanda física pode ter causa vascular, né? E aí vamos entrar no que eu acho que seria a motivação principal aqui, né? Então, como eu já adiantei, o diagnóstico geralmente é difícil pelo perfil de paciente, né, que a gente vai lidar. Tem uma apresentação clínica que pode ser justificada por outras lesões mais comuns, né? O diagnóstico realmente de certeza vai depender de um exame físico bem feito, vascular, né, especializado com manobras que evoquem ali os sintomas, né? Eu preciso ter um certo grau de familiaridade com uma atividade praticada pelo esportista, né, pelo paciente queixoso, uma vez que geralmente eu reproduzindo o ato esportivo eu consigo reproduzir os sintomas, né? Então também é desafiador para o cirurgião vascular, que pode estar super familiarizado com as manobras, mas não necessariamente com a prática do esporte, né? Com o movimento desenvolvido no esporte, ou com as peculiaridades daquele esporte, né? O que é marcante é uma perda de rendimento, de performance desse atleta, que vem com um caráter insidioso, mas que ele vê um momento marcante dessa perda de performance, né? Que geralmente é relacionada com a dor no membro durante a demanda esportiva. O diagnóstico precoce, obviamente, faz ter o retorno precoce e não só o retorno, mas a ausência de sequelas relacionadas a uma perpetuação dessa
dessa lesão vascular, né? E o diagnóstico tardio, principalmente por se tratar de um público jovem, seja em território arterial ou seja em território venoso, pode gerar ali consequências trágicas para a carreira e mesmo para a qualidade de vida desse sujeito, né? De uma maneira geral, independentemente do território vascular comprometido, o que está envolvido, né, os fatores envolvidos nesse trauma crônico, né, localizado por um estresse relacionado ao movimento esportivo, ele vai ter um componente ou de hipertrofia muscular excessiva, né, uma hipertrofia muscular desproporcional para um determinado segmento, sempre relacionado a movimentos repetitivos de alta demanda, né? Pode existir algumas posições favoráveis, esportes específicas, que predisponham a compressão da estrutura nervosa ou estrutura vascular pelos componentes músculo-tendíneos, né, músculo-aponeuróticos adjacentes, e, de uma maneira geral, todas essas situações vão levar nesse segmento, seja arterial ou venoso, a uma estenose, que obviamente não vai ser uma estenose por placa, né, vai ser uma estenose de característica fibrótica, né, uma estenose inflamatória, principalmente às custas de espessamento intimal, então relacionada ali a um excesso de resposta endotelial também. E existem alguns locais, digamos assim, que são críticos para compressão, né? Então, desfiladeiro cérvico-torácico, seja para compressão arterial ou venosa, né, relacionado ou com hipertrofia dos escalenos, ou hipertrofia do subclávio, ou uma redução, um pinçamento excessivo do espaço entre a primeira costela e a clavícula, pode predispor à compressão das estruturas vasculares arteriais ou venosas, né, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outro ponto crítico, né, o espaço subcoracoide na inserção do peitoral menor, né, no trajeto da artéria axilar. Lembrando que aqui a artéria axilar, que tende aqui a divisão da segunda para a terceira porção, emite um ramo importante aqui, significativo, né, para quem faz ombro aqui, que é a artéria circunflexa, né? E essa artéria circunflexa acaba sendo um ponto de fixação da artéria axilar. Então, movimentos de rotação externa, abdução extrema, né, extensão extrema do ombro acabam predispondo ali um excesso de demanda no trajeto da artéria axilar também. E lembrar, né, que apesar de serem as estruturas vasculares aqui o nosso foco, esse espaço autolimitado não tem só estrutura vascular, né? Tem estrutura neural, tem linfático, então tem mais componentes ainda que vão diminuir ainda mais esse espaço de trânsito, né? Além do que existe o componente dinâmico, né? Além do próprio espaço, o próprio movimento com a compressão da musculatura adjacente, né, pode ainda reduzir ainda mais, pinçar ainda mais esses espaços autolimitados, né, que já não tem lá tanta navegabilidade do trajeto vascular, né? Então, os pontos críticos aí de fixação, e uma coisa que a gente subestima, né, e que é super frequente na prática esportiva, é o movimento inspiratório, né, que por si só já diminui o espaço da primeira costela entre a primeira costela e a clavícula, né, e já pode levar um certo grau de compressão fisiológica das estruturas vasculares. Então, obviamente, arremessadores, né, do beisebol, futebol americano, vão ter, no vôlei mesmo, né, com movimentos mais extremos do ombro, principalmente com movimentos overhead, vão ter uma situação de maior estresse dessas regiões, desses pontos de fixação ou dessas áreas de pinçamento, que seriam, digamos assim, pinçamentos fisiológicos aí por espaços autolimitados, né? Então, sempre que a gente pensa nesse tipo de movimento mais extremo, com certo grau de repetição, seja no treinamento ou seja na competição, a gente pensa na possibilidade de lesão, né? Seja no LPO, no basquete, né? Daqui relacionado ao psoas, que também vai ter um componente hipertrofia, mas um componente principal da flexão do quadril, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a relação do músculo gastrocnêmio com a artéria poplítea, dos músculos abdutores com a artéria dos músculos adutores com a artéria femoral superficial. Então, são pontos fisiológicos aí, digamos assim, de compressão, mas que podem predispor alguma lesão um pouco mais excessiva, exuberante, que pode vir a demonstrar sintoma por determinadas atividades ou por determinada evolução da hipertrofia muscular. Quando a gente fala das lesões venosas, especificamente relacionadas ao esporte, eu gosto de falar isso porque a ilustração desse post aqui foi
o trajeto todo varicoso aqui, né? É a associação direta que algumas pessoas fazem com alguns tipos de esporte com a insuficiência venosa, né? Mesmo nos esportes que eu tenho carga envolvida direta, né? Que eu tenho lá valsalva e tal, o esporte não vai ser a gênese da insuficiência venosa, né? Ele pode ser até um fator de intensificação, a depender do comportamento do paciente, né? Se é frequente o valsalva, se a carga realmente é excessiva e tal, mas é difícil relacionar a gênese direta, né, como um fator de risco para a insuficiência venosa. E muito pelo contrário, né? A gente sabe que a contração muscular e a dorsiflexão do pé ativa é fundamental para fazer essa função de retorno venoso o mais efetiva possível, né? Então, embora tenha essa correlação com doenças venosas, né, a gente tem que sempre promover o esporte aí como facilitador do retorno venoso, seja no portador de doença venosa ou não, até para prevenir situações como diminuição da amplitude da movimentação do tornozelo, né, ankilose tibiotársica nas evoluções mais graves aí da insuficiência venosa, que vão predispor não só a úlcera, mas a recorrência da úlcera venosa, né, independentemente de qualquer abordagem vascular que seja feita, né? Então, existe a possibilidade das veias ficarem, obviamente, mais evidentes relacionadas com a prática de determinados esportes, particularmente nos esportes que estão correlacionados mais com o perfil estético, com uma necessidade de mais baixa percentual de gordura, e juntamente com a hipertrofia muscular, acaba tendo uma hipertrofia da camada muscular venosa, então as veias ficam mais evidentes, mas não necessariamente essa veia evidente é disfuncional, e isso tem que ficar claro, tem que ser exposto para o paciente, né? Quando a gente vê aumento de incidência de trombose venosa relacionada ao esporte, né, ela é rara, mas ela é uma importante causa de morbimortalidade ali em jovem, né? Principalmente dependendo do território, existe uma alta incidência de TEP, geralmente está relacionada à compressão venosa, né, o que leva a um risco trombótico maior do que a população geral, e o diagnóstico tardio é bastante prejudicial, de uma maneira geral, à evolução desse atleta, porque não só vai envolver um período de anticoagulação, como também, se não adequada essa anticoagulação ou se tardia demais essa introdução das medidas terapêuticas, provavelmente ele vai desenvolver algo que lembre muito uma insuficiência venosa profunda, que nos remete à síndrome pós-trombótica, e aí um edema persistente de membro com demanda, aí sim aparecer varizes secundárias, e aí pode ser bastante trágico aí para a evolução mesmo da qualidade de vida desse atleta, né? Quando a gente pensa na trombose venosa, a gente tem que pensar nos fatores da tríade de Virchow, lesão arterial, que aí vai ser gerada por essa hiperdemanda repetitiva, hipercoagulabilidade, que não é incomum em esporte de alto rendimento, né? Mesmo pelo processo de desidratação, eventualmente numa prova mais extrema, né? Numa corrida de longa distância, num ciclismo mais exuberante, né? E as situações de estase, uma vez que essa compressão pode levar à estenose ou mesmo compressões transitórias que podem diminuir ali subitamente o fluxo, né? E aí pode haver também o desbalanço de fatores protrombóticos e antitrombóticos, que pode aí ser predisposto por uso de medicação contraceptiva, né? Particularmente os estrogênios, pode ser aí predisposta, não com uma relação direta sabida, mas com algumas vias relacionadas a esteroide anabolizante, no caso de um uso inadvertido, né? Ou um uso temporário, para um atleta que não seja profissional, por exemplo. E lembrando sempre que o componente principal do trombo venoso é hemático, né? É hemácia predisposto por fatores de coagulação que fizeram a rede de fibrina. A plaqueta vem como algo secundário. Então, não é algo que eu consiga minimizar o tratamento com antiagregante plaquetário, né? Às vezes, não, então vamos, sei lá, fazer ali uma aspirina, um clopidogrel para tentar reduzir o risco, ou, enfim, fazer um tratamento ponte para não precisar tirar o atleta, por exemplo, de uma competição. Eu tenho que saber que eu não estou tratando nada, né? Nem minha consciência, basicamente, dando antiagregante plaquetário para esse perfil de paciente, né? Eu tenho que necessariamente submetê-lo à anticoagulação, e aí é um item à parte aí, digamos, dentro do esporte, né? A anticoagulação, que não é só a suspensão temporária de esportes de maior contato e tal. Hoje a gente tem manejos mais, digamos, facilitados com as drogas, as novas drogas anticoagulantes, os anticoagulantes direto,
que não cabe aqui o escopo da discussão, né? Quando a gente vê lá os fatores relacionados diretos à prática esportiva, a gente vê que entra, sim, com bastante importância a desidratação, né? As viagens aéreas, que podem ser uma redução de mobilidade, também pode ser causa de desidratação, né? A gente tem que pensar que o atleta, não incomumente, ele solicita algumas medicações para a viagem, para tentar diminuir o seu jet lag, diminuir seu desconforto durante o voo, né? E isso pode intensificar como causa de imobilidade. Ele fica lá parado, dormindo, ele não se hidrata, né? Que é um componente importante da trombose relacionada a voos, por exemplo, a viagem aérea, né? A ausência de hidratação associada à despressurização. Então, além dele não ter movimentos assertivos ali de dorsiflexão do pé e de contração da panturrilha, ele está em um repouso sonolento, ele não se hidrata, e isso pode ser a causa da trombose relacionada ao deslocamento para a competição, né? Então, a desidratação relacionada à própria competição ou após a competição, a exposição a frio, né, ao trauma repetido, mesmo que seja microtraumas, né, traumas de microcirculação, quando tem o processo de recuperação cirúrgica, da imobilização, que fica mais óbvio, e associado aos fatores de hipercoagulabilidade, particularmente algumas síndromes genéticas aí que podem estar associadas à gênese da trombose venosa, né? A hipercoagulabilidade. Quando nós vemos aqui destaque relacionado ao esporte, óbvio que merece destaque a síndrome de Paget-Schotter, né? Que é a TVP de esforço, TVP axilo-subclávia, né? Ela pode acometer tanto a veia axilar quanto a veia subclávia, e está relacionada com o espectro ali da síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Acontece maior relato em TVP de membros inferiores, também em determinadas práticas esportivas, e os aneurismas venosos também eles podem gerar a trombose venosa em decorrência de estase venosa, mas são mais raros, né? Eles realmente estão relacionados com essas lesões mais ocultas de alta demanda que não são percebidas. Então, tem aumentado aí uma certa descrição na mídia das tromboses relacionadas, por exemplo, ao basquete, ao voleibol. Existe uma cartilha de preocupação desenvolvida pelo próprio Ironman, da preocupação da TVP em atletas de endurance mais extremo, né? Como evitar uma trombose venosa relacionada, né? E o que a gente tem que pensar na trombose axilo-subclávia, né? O espaço costoclavicular, né, entre a primeira costela e a clavícula, ele é o grande responsável por essa compressão, mas existe a possibilidade de compressão ou por costela cervical acessória ou por hipertrofia desproporcional do escaleno, com um componente importante do escaleno anterior, né? Outros lugares são mais raros, né? Então, embora a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico seja descrita para esses 3 locais, quando a gente fala da trombose, né, da síndrome de Paget-Schotter, da trombose relacionada ao esforço, né, como também é conhecida, a gente direciona mais para a compressão nessa topografia. Então, aqui a gente vê que o paciente tem um grau de compressão, ele já tem um grau de estenose, né? Então, a gente vê isso pela circulação colateral nesse lado e ausência desse lado, mas eu coloquei esse vídeo não para isso, eu coloquei esse vídeo simplesmente para ilustrar o como é importante a presença do movimento overhead para diminuir o fluxo na circulação venosa de maneira fisiológica. Então, mesmo nesse lado aqui que é normal, que não tem estenose absolutamente nenhuma, a simples elevação do membro com a inspiração forçada faz com que se suspenda temporariamente o retorno venoso. Então, ir repetidas múltiplas vezes, obviamente, se predispõe a risco compressivo, aqui, ao risco de estresse excessivo nesse território venoso, que pode levar à trombose. Então, o TEP é descrito em 30% a 36% dos casos, né? Então, isso dá uma certa preocupação, uma situação de gravidade para essa situação, né? Que faz a necessidade de um diagnóstico relativamente precoce. Está bastante relacionada aos esportes que têm um movimento acima da cabeça, né? Então, beisebol, particularmente nos arremessadores, voleibol, futebol americano, basquete, goleiros, nadadores, tenistas, levantamento de peso, particularmente levantamento de peso olímpico, né? Então, o ponto crítico é o espaço subcostal, né? Subclavicular, desculpa, como foi descrito, e a doença, em geral, ela passa por 2 fases. Ela passa por uma fase
da estenose, né, da lesão intimal crônica pela repetição, que vai levando a uma certa hiperplasia aí, né, da parede do vaso. Essa hiperplasia pode de circulação colateral, que às vezes fica evidente, né, que são veias conhecidas aí como veias colaterais ou veias sentinelas, que dão conta de drenar esse fluxo temporariamente, mas vai chegar um momento que o fluxo aqui vai ficar de tão baixa demanda que vai predispor a um evento agudo, uma trombose, né? Então, para o atleta, o tratamento cogitado seria resolver precocemente esse trombo, né? Então, a anticoagulação é fundamental, mas, eventualmente, uma trombólise direta aqui, usar um agente fibrinolítico para tirar logo essa situação de trombose seria interessante. E, embora a nossa tendência seja indicar procedimentos menos invasivos, né? Seja indicar ali uma angioplastia, uma colocação de stent, a gente tem que priorizar que a gente está lidando com um público jovem e que o estresse vai continuar, né? E se a veia do sujeito ocluiu sem o stent, imagina com um pedaço de metal lá dentro, né? Então, a alta taxa de reestenose intra-stent, a alta taxa de hiperplasia intra-stent, torna os stents meio que proibitivos nessa região, tá? Particularmente em quem eu não consigo corrigir o fator mecânico de compressão. Então, a abordagem cirúrgica, embora seja mais invasiva, é o que garante mais sobrevida aí do procedimento e mais qualidade de vida, diminuindo a chance de reintervenção ou de retomada dos sintomas para um público jovem praticante de exercício físico. Então, é comum ver ali as circulações colaterais, geralmente isso é unilateral, né? Embora possa ter um grau de bilateralidade na minoria dos casos, mas, em geral, esses sintomas são unilaterais do membro de maior demanda, né? Quando, como eu já falei, com a corrida, não necessariamente é por fator compressivo direto, mas geralmente associada a microtraumas ou a desidratação associada à hemoconcentração, né? Então, pode haver um dano endotelial desses choques repetitivos do pé contra uma superfície mais dura, né? O paciente pode ter uma hiperresposta ali de bradicardia e hipotensão pós-esforço, que pode diminuir ainda mais o fluxo nessas áreas inflamadas, e, obviamente, ele pode ter já fatores intrínsecos, né, fatores próprios dele, que intensificam ainda mais essa situação de risco para trombose. E o capítulo anticoagulação é um capítulo todo à parte, particularmente com as drogas novas, né? Em relação às lesões arteriais, o diagnóstico acaba ficando um pouquinho mais fácil porque lembra bastante a claudicação de membros, né? Mas ele pode se manifestar por sintomas frustros, né? Por uma parestesia, por um informigamento, né? Mas quando existe manifestação cutânea, né? Ou cutânea direta ou alteração de coloração, seria interessante pensar na etiologia vascular. Geralmente eu preciso de demanda, né? Eu preciso de uma isquemia funcional. Na maioria dos quadros, ou pelo menos nas fases mais iniciais dos quadros, o paciente é absolutamente assintomático e sem alteração do exame físico vascular no repouso, né? E eu tenho que entender a atividade esportiva para entender a possibilidade de compressão, né? De uma maneira geral, como que a artéria responde à compressão, né? Vai tendo essa hiperplasia, que também tem um caráter fibrótico, e por alteração hemodinâmica, né, por a alteração da dinâmica de fluxo, essa mudança súbita de um fluxo laminar para um fluxo turbilionar pode predispor a uma dilatação pós-estenótica, um aneurisma pós-estenose, né? E aí que pode gerar sintomas agudos no atleta. Então, é esperado que se faça um aneurisma pós-estenótico, que pode ser fonte de embolização ou trombose local, né? Então, essas lesões arteriais crônicas compressivas, elas podem, por exemplo, abrir o quadro com uma isquemia digital, com uma embolização distal, ou, por exemplo, com uma oclusão arterial aguda, como a gente tem visto recentemente aí em algumas atletas do voleibol, né? As doenças especificamente, né, mais descritas são a endofibrose da artéria ilíaca, que é conhecido aí como a doença do ciclista, né, apesar de não ser exclusividade do ciclista, síndrome do canal adutor, síndrome do aprisionamento da poplítea, doença cística da artéria poplítea, que entra como diagnóstico diferencial de claudicação típica no paciente jovem, né, que não está aí sob fatores de risco para doença arterial periférica, a síndrome compartimental crônica. E nos membros superiores, estenose com um aneurisma, né, por conta dessa coisa compressiva da artéria subclave ou da artéria axilar, a síndrome do espaço quadrilateral e a síndrome do martelo hipotenar, que basicamente funcionam
daquela forma ali fisiopatológica que eu demonstrei anteriormente, né? A endofibrose da artéria ilíaca é uma doença descrita relativamente recente, né? Ela foi descrita em 1986, numa série de casos de 23 ciclistas, né? Ela não é exclusiva dos ciclistas, né? Ela também pode acontecer em corredores de longas distâncias. Ela se relaciona ali particularmente com a posição preferencial do esporte, né? Vou colocar já aqui o esquema, que seria essa flexão do quadril associada a possível fator ali de hipertrofia do psoas, que isso também pode predispor, ou ainda hipertrofia da parede abdominal, que pode predispor aqui um espessamento do ligamento inguinal, e a compressão da ilíaca externa é mais comum do que outros territórios, é mais de 90% dos casos. Né? Geralmente o paciente, embora a estenose, vou mostrar aqui a estenose, embora a estenose ela tem esse aspecto de estenose concêntrica, ela não é tão concêntrica assim, tá? Dá para a gente ver que existe um aumento compensatório do diâmetro do vaso. Então, no repouso, sem reproduzir essa hiperflexão do quadril, essa anteriorização do tronco do paciente, não necessariamente eu vou ter redução dos pulsos, não necessariamente eu vou ter alteração do índice tornozelo-braquial, né? E provavelmente eu não vou ter. E isso também nos remete que a arteriografia, embora ela seja aí o diagnóstico de escolha na maioria das situações, para essa situação ela pode ser extremamente falha, porque a gente faz uma luminografia, pensando que isso pode ter um certo comportamento compensatório no diâmetro, né? Porque, afinal, ele tem um espessamento pela compressão, mas ele tem um aumento de demanda arterial pela própria atividade esportiva, pela vasodilatação muscular a que ele está predisposto no ciclismo, por exemplo. Então, existe um aumento compensatório do diâmetro que pode preservar a luz, né? E aí, durante a flexão, como isso não é placa, né, ele tem fibrose, mas tem uma característica mais mole, esse espessamento, essa endofibrose, né, esse espessamento intimal, ele acaba tendo a compressão só durante a flexão. Então, é importante reproduzir o sintoma. Né? A síndrome do canal adutor ela não é tão frequente, né? Também é conhecida como síndrome do canal de Hunter. Né? O canal de Hunter, lembrando, ali é um túnel aponeurótico aqui, em que passam os vasos femorais, né? A transição da artéria femoral superficial para a poplítea, que anterolateralmente ele é formado pelo músculo vasto medial, posteriormente pelo adutor longo e pelo adutor magno, medialmente pelo sartório, né? Pode ser predisposto por uma hipertrofia um pouco exuberante da musculatura do quadríceps, ou ainda por uma banda aponeurótica anômala, aí, né? Um resíduo embrionário que possa fazer a compressão desses vasos. Lembrando que também é um ponto de compressão fisiológica, é um lugar que a gente vê frequentemente a evolução de placa aterosclerótica, justamente pelos movimentos diversos que a femoral superficial tem nessa região. Né? Então, ela é submetida a extensão, flexão, rotação interna, rotação externa, a depender do movimento do membro inferior. Então, como é um certo ponto de fixação, não dá para deixar de encarar isso como um ponto de estresse. Né? Então, eu vou pensar nessa possibilidade em corredores, esquiadores, ou mesmo atleta de lutas que tenha ali uma hipertrofia mais exuberante do quadríceps, quando começa com uma queixa típica de claudicação, né? Refratária aí às medidas iniciais que podem ser interpretadas como algum componente musculoponeurótico. A síndrome do aprisionamento de Poplite é algo que a gente é um pouco mais familiarizado, né? Existe a síndrome do aprisionamento da poplítea de característica anatômica, que tem a ver com um erro congênito ali, né? Êmbrio mediado, digamos assim, da fixação da cabeça do músculo gastrocnêmio, né? Ela tem diversos tipos, né? Da cabeça medial do gastrocnêmio, ela tem diversos tipos, né? E na funcional, que é a mais excepcional, digamos assim, que ela pode estar correlacionada não a um fator anatômico direto, mas a compressão por uma hipertrofia excessiva, particularmente descrita aí em usuários de esteroide anabolizante. Né? Então, se caracteriza também por uma isquemia funcional, isquemia induzida pelo exercício. Uma coisa interessante, principalmente para diferenciá-la da síndrome compartimental crônica, é o desaparecimento do pulso na flexão plantar sustentada
desculpa, na flexão plantar sustentada ou na dorsiflexão passiva. Então, eu vou fazer a palpação dos pulsos tibiais, né, tibial anterior e posterior, ou até o índice tornozelo-braquial com o Doppler, fazendo uma manobra ou solicitando para o paciente manter-se em flexão plantar ou provocar a dorsiflexão do pé, né, passiva, e pedir para alguém fazer a avaliação dos pulsos, por exemplo, se eu tiver um auxiliar em sala, né? Então, é o desaparecimento do pulso, com a presença do pulso sem alteração no repouso, é que me faz remeter aí a possibilidade diagnóstica. Bastante comum em jovens, né? Então, 60% dos casos antes dos 30 anos, e o sexo masculino é marcante ali em relação ao sexo feminino, 15:1 de frequência populacional, né? A queixa é típica na musculatura da panturrilha, então é bem típica a queixa de claudicação intermitente, né? E quando eu faço a posição neutra, não necessariamente eu vejo alteração. Aqui no caso eu tinha alteração anatômica, né? Na fixação da cabeça medial do gastrocnêmio. Então já dá para ver um certo grau de não alinhamento da artéria poplítea. Mas com certeza isso se intensifica quando eu faço uma manobra provocativa, né? E aí eu tenho um diagnóstico de certeza. A doença cística da artéria poplítea, ela também é uma causa aí diferencial de claudicação em pacientes jovens, né? A marcante diferença aqui no exame físico para a síndrome do aprisionamento é a perda do pulso poplíteo e dos pulsos distais com a flexão do joelho, né? Isso porque a doença cística da artéria poplítea é mais comum na artéria poplítea, mas não é exclusiva da artéria poplítea, ela tem a ver com a coleção mucoide, né, na adventícia da artéria poplítea. Então, faz esses cistos aqui, que existe muita dúvida do porquê que isso acontece. Se é trauma relacionado à alta demanda articular, com extravasamento de material sinovial, se é um erro embriológico que comunica ali alguns canalículos também sinoviais, articulares, com a adventícia do vaso, né? Existe uma dúvida, como não é tão frequente, existe uma dúvida do porquê isso acontece, né? Não é exclusivo da artéria poplítea, mas mais de 90% dos casos acontecem na artéria poplítea. Então, a possibilidade de ter uma relação com o esporte seria essa relação aí, a ver com descolamento adventicial, mais o componente articular, por trauma repetitivo, embora seja bastante raro essa possibilidade diagnóstica. A compartimental crônica, né, que talvez seja o que a gente é mais submetido aí na prática clínica diária, né? Então, por síndrome compartimental, a gente vai entender que é uma isquemia transitória relacionada aí pela não adaptação ao edema muscular gerado pelo exercício físico, no caso da compartimental crônica, né? Pelo compartimento osteofacial, que é um compartimento inelástico, né? Então, vai ter essa elevação de pressão intracompartimental e acabar tendo a compressão do feixe vasculo-nervoso com redução da drenagem venosa e redução do fluxo arterial. Isso também em repouso, o paciente absolutamente normal, né? Dá para considerar isso uma certa inaptidão do paciente a lidar com essa expansão muscular durante o exercício físico, e a gente tem que tentar achar qual seria o fator desencadeante, né? Não é incomum achar algo de componente osmótico que intensifica a queixa do paciente, né? Então, por exemplo, teve um rapaz que a gente seguiu que ele respondeu muito significativamente à suspensão do uso da creatina. Por incrível que pareça, a creatina era um grande diferencial no sintoma da síndrome compartimental crônica dele. Então, é bastante frequente na prática diária, porque corresponde até, em algumas casuísticas, 75% das dores crônicas dos membros inferiores esporte induzidas, né, em atletas. Ela pode ser bilateral em 95% dos casos, não se vê grande predileção por sexo, e essa inaptidão à expansão muscular, ela pode ser vista por hérnias faciais, né? Então, a hérnia facial, às vezes o paciente vem com essa queixa da hérnia facial, particularmente no compartimento anterior, né, no compartimento tibial, que ela acontece, que é o lugar mais frequente da síndrome compartimental, não só crônica, como de qualquer síndrome compartimental. E o paciente confunde muito frequentemente com varizes, né, que ele fala, eu passo o dedo aqui, tem uma falha. E muito também o médico, às vezes, que examina, acha que aquilo é uma veia perfurante, né, insuficiente, por exemplo. Na verdade, é como se fosse uma falha da face ali, né? Como se palpa em outros territórios, por exemplo, numa hérnia umbilical.
né? Então, a dor mais frequentemente é na face lateral da perna, né, relacionada ao esforço físico, no compartimento anterior, né, no compartimento que envolve ali os músculos tibiais anteriores. O diagnóstico de certeza, né, ele, com os sintomas que se justifica, ele é feito através da medida intracompartimento, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É como se fosse instalar um sistema de PAI, né, no compartimento a ser estudado. Então, pode ter ainda queixa de compartimento lateral, compartimento posterior superficial, mas o mais comum realmente é o compartimento anterior. Então, os valores preditos aí seria o pré-esforço maior que 15 milímetros de mercúrio, né, em repouso, 1 minuto após o exercício, o valor de pressão intracompartimento maior que 30, e 5 minutos após o esforço, 20 milímetros de mercúrio. Esse esforço pode ser o paciente fazer, por exemplo, uma flexão plantar ativa no canto da sala antes de ser puncionado para ser estudado, né? Então, esse esquema aqui foi tirado de um artigo aqui do professor Winston, que hoje é o nosso chefe do serviço aqui da cirurgia vascular. É um artigo que é um dos mais citados aí, talvez um dos únicos abordados em cirurgia vascular, fora da ortopedia, com síndrome compartimental crônica, com diagnóstico e tratamento da síndrome compartimental crônica, no Jornal Vascular Brasileiro. E desde que ele fez essa publicação, a gente também, na suspeita diagnóstica, a gente faz de praxe essa medida intracompartimento dos pacientes para tentar afirmar o diagnóstico de certeza. Então, o tratamento para o sintoma persistente, né, quando não adianta medidas comportamentais, do tipo melhorar a pisada, diminuir o choque com superfície muito rígida, tirar esses fatores osmóticos, usar eventualmente uma elastocompressão, para ver se tem uma regressão do edema da musculatura, né? Ou se não deixa evoluir para um edema da musculatura, a refratariedade de 3 a 6 meses no tratamento clínico desses sintomas, sugere-se que se faça a fasciotomia. Em geral, não é feita essa fasciotomia convencional, né? É feita uma fasciotomia ou menor, né, ou semi-aberta, né, com áreas de ponte de pele preservada, ou ainda em zetaplastia, que eu abro a fáscia, mas faço uma reconstrução cutânea mais expansível, em vez de uma sutura linear, né? Também seria uma possibilidade mais estética, aí, pensando num público atlético, né? Os membros superiores, eu acho que fica um pouco mais do mesmo, eu já passei um pouquinho do tempo, daqui a pouco eu excluo aqui a possibilidade das perguntas. Então, vou passar um pouquinho mais batido, mas aquela fisiopatologia lidada com a situação da compressão e dilatação pós-estenótica. Então, embora o sintoma pode ser de fadiga crônica, que lembre ali uma claudicação de membros superiores, pode se manifestar por sintomas agudos, como uma oclusão arterial aguda, por exemplo, uma isquemia aguda do membro, ou ainda uma embolização distal por embolização de fragmentos de trombo que se formam nesse aneurisma pós-dilatação. A síndrome do espaço quadrilateral, eu falei pouco dela, né, mas ela se deve principalmente por demanda de ombro, né, particularmente extensão, rotação externa, hiperabdução, associada à hipertrofia da musculatura que faz os limites, né, do espaço quadrilateral, então os redondos maior e menor e a cabeça longa do tríceps associada ao húmero também, e o que existe é a compressão da artéria circunflexa posterior, né? Embora pareça uma artéria de pouca significância, né, de pouca importância, é descrito aí numa série de casos de atletas profissionais de beisebol, né, dos arremessadores particularmente, diâmetros até de 6, 8 milímetros dessa artéria. Então, ela pode ter, por um excesso de demanda, ela pode ter uma vicariância significativa, que, quando comprimida, pode gerar ali essa dilatação pós-estenótica, e esse trombo pode migrar para axilar, e também se apresentar com oclusão, por exemplo, da braquial, ou oclusão de uma artéria digital, né? Então, tem muito a ver aí com essas atividades mais extenuantes do ombro, e o tratamento se faz por descompressão cirúrgica, né? E resolução da alteração arterial. Mas é fundamental a abertura ali do compartimento muscular para aliviar a tensão mecânica sobre os lados, né? A síndrome do martelo hipotenar, nós tivemos um aluno que treinava num ritmo intenso voleibol, que desenvolveu síndrome do martelo hipotenar, então ela está relacionada a trauma repetido de alto impacto sobre a mão, né, particularmente a base da mão,
Então, existe um trauma entre a porção mais distal da artéria ulnar e o osso amato, né? Daí o nome da síndrome martelo-hipotenar. Então, ela também está relacionada ao beisebol, particularmente aqui, não ao arremessador, mas ao catcher, né? Ficar recebendo a boladinha toda hora. Está relacionada ao cricket, handball, voleibol, futebol americano, também por impacto direto da bola. O que pode ser apresentado também por degeneração aneurismática é isquemia, que pode se apresentar ou por oclusão da artéria ulnar, que vai ser mais pronunciada ali, que vai ter uma manobra de Allen bastante característica no exame físico, ou ainda por embolização distal, né? Também pode ter alguns sintomas de oscilação de cor da mão, muito parecido com o fenômeno de Renault, né? Não é tão difícil o diagnóstico por exame de imagem, né? Que vai ter que ser solicitado na suspeita clínica, né? E aí se vê tortuosidade ou se vê dilatação aneurismática ali do segmento distal da artéria ulnar. O tratamento também se faz cirurgicamente, geralmente por ressecção, se a artéria radial for suficiente, né, do segmento degenerado da artéria ulnar, para se evitar complicações futuras do tipo nova embolização ou nova trombose. Então, para fechar, embora as lesões vasculares não sejam tão comuns, elas podem cursar com sequelas graves, né, particularmente neuropatias isquêmicas, síndrome pós-trombótica, que pode deixar o paciente sequelado, né? A gente tem que pensar que o risco está associado às ações repetitivas, né, com elevado estresse, mais a possibilidade de alterações anatômicas e algumas posturas relativas, né, esportes específicas. A pesquisa da doença vascular, embora seja difícil, ela acaba se tornando obrigatória quando o sintoma é refratário, né, ao tratamento de situações que antecedem em frequência a doença vascular, né? Então, tem um período de fisioterapia, enfim, de medicação anti-inflamatória, pensando num diagnóstico musculoesquelético. Se persistiu o sintoma, eu tenho que pensar na etiologia vascular, e aí sim, o tratamento pode continuar sendo fisioterápico, como é com amplo sucesso para a maioria da síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico, mas que eu tenha esse subsídio para o diagnóstico vascular e entenda possíveis riscos que a manutenção daquela demanda esportiva pode gerar ao atleta. Conhecer as lesões, as potenciais lesões esporte específicas, né? Então eu tenho que saber qual movimento predispõe à lesão e usar os testes provocativos para essa lesão, e fundamental associar o exame físico vascular à reprodução do gesto esportivo para ver se eu consigo reproduzir os sintomas, né? E, obviamente, quando a gente está lidando com esse perfil de paciente, a gente tem compromisso de resultado, seja na qualidade de vida, seja no retorno ao esporte, seja na performance, ou seja até na condução da carreira do paciente, né? Então, o diagnóstico precoce se faz fundamental. Eu sempre termino com isso, né? Que o nosso sistema vascular, puxando a brasa para minha sardinha, deve ser visto muito mais como um meio de transporte, né? E como eu falei no começo, eu só tenho a agradecer a oportunidade aí para o Paulo, e com certeza entendo isso aqui como um baita empurrão para levar essa bronca aqui da medicina esportiva da Unesp para frente aí, que a gente possa fazer um trabalho bacana, aproveitando aí toda a abertura de vocês para receber os residentes, toda a parceria, e que a gente faça parte aí de um grupo bastante bacana na formação dos residentes daqui para frente. Perfeito, excelente. Acho que é uma aula super completa. Já vi algumas vezes alguns assuntos, né? Algumas aulas abordando essas lesões vasculares, mas nunca nada tão assim, realmente tão completo. Parabéns, acho que tenho certeza que a residência na Unesp está em ótimas mãos. Temos algumas perguntas aqui, o Bernardo havia me mandado. Bernardo, se estiver por aí, quiser abrir o seu áudio, ele queria fazer uma pergunta. Bernardo, foi aqui Ei, Paulinho. Opa, manda ver, Bernardo, já pode fazer. Ei, Paulinho, bom dia a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade. Rodrigo, meus parabéns aí pela aula. A gente sabe que é uma aula com um assunto bem extenso aí, e você resumiu bem aí, de uma forma bem didática e clara, aí, os tópicos aí das lesões vasculares, né, relacionadas ao esporte. Eu
Vou te fazer duas perguntas, mas antes eu vou só fazer um comentário. A gente tem um trabalho que foi até publicado na RBO, que é a Revista Brasileira de Ortopedia, na época que a gente estava ainda aí na residência de ortopedia da escola, em 2009, de um caso de uma trombose venosa da subclávia, da veia, após uma fratura de clavícula, numa paciente aí de mais idade, que a gente tratava de forma conservadora a fratura de clavícula, e ela, com mais ou menos 3 meses aí, ela começou com sinais e sintomas de uma trombose venosa do membro superior ipsilateral. E a gente fez, na época, a investigação e a gente viu que essa trombose ela foi em decorrência de um calo ósseo hipertrófico da clavícula. Na época, a gente até descreveu um pouco essa síndrome também de Page-Schroeder, que você cita aí, né? E aí a nossa conduta foi entrar com um protocolo, né, de anticoagulação e abordar a clavícula de forma cirúrgica. A gente fez uma ressecção do calo ósseo e a fixação com a placa do caso. E as duas perguntas rápidas aí seria assim, na sua experiência com a síndrome do desfiladeiro torácico, né, de causa vascular, a gente sabe que pode ser de causa neurogênica também, mas assim, especificamente da causa vascular, não relacionadas a fatores anatômicos, né, como costela cervical acessória, a megapófise transversa aí de C7, ou até mesmo uma banda fibrosa, mas essas causas dinâmicas aí de compressão vascular. Qual a sua abordagem, assim, além da reabilitação com os alongamentos musculares, você entra com alguma terapia anticoagulante para esses atletas ou não? E a segunda pergunta, que foge um pouco aqui do escopo, mas rapidamente a sua opinião também. A gente tem usado muito nas cirurgias ortopédicas o ácido transnexâmico, né, que é o transamin, para diminuir o sangramento aí na cirurgia. Você já teve ou já viu algum caso de trombose nesses casos que são usados na cirurgia? É isso, Paulinho. Obrigado. Obrigado, Bernardo, pelo comentário, pelas perguntas. A gente vê fatores anatômicos assim relacionados a antecedente de fratura de clavícula ou a qualquer deformidade que fica ali nesse trajeto um pouco crítico ali para os vasos subclávios axilares. Assim, a gente pegou já um pseudoneurisma bem tardio que aparentemente não teve a ver com o ato da fratura, não foi um não diagnóstico no momento da fratura, foi uma evolução tardia mesmo, por compressão ali, ou sei lá, pela pulsatilidade contra a superfície regular do calo, e o sujeito ficou com uma bolota ali no espaço supraclavicular gigantesca ali, e também não teve outro fator que não essa alteração anatômica aí que o calo ósseo gerou. Então, acho que é um fator importante aí para a gênese da trombose ou de alguma lesão arterial a posteriori aí, nesses casos que às vezes fica uma deformidade mais significativa, que não vai ter prejuízo funcional para o paciente, mas que, enfim, às vezes fica alguma alteração anatômica mais importante aí. Quanto ao transamin, vou começar pelo que eu acho mais tranquilo. Transamin, a gente não vê associação de aumento de trombose venosa com o uso de transamin em nenhuma situação, nem no intraoperatório, nem para sangramento de outra ordem, assim, sangramento ginecológico e tal. Então, como é mais estímulo fibrinogênico, né? É mais, digamos assim, mais para o final ali da formação da rede, não é marcante a maior incidência de trombose venosa, pelo menos na minha prática e no que eu tenho acesso à literatura disso, não. Em relação à prevenção de esses fatores obstrutivos, assim, quando se fala em trombose venosa, bastante complicado, porque eu não tenho base para sustentar uma anticoagulação, porque eu não tenho evento. Eu vou ter a nuance de anticoagular um sujeito que possa ter um atleta aí com
submetido a um grau insignificativo de esporte de contato, que eu vou ter que provavelmente suspender ali pelo menos a atividade competitiva dele, não necessariamente o treinamento, mas a atividade competitiva dele eu vou ter que suspender por um período, e que é um período indefinido, porque se eu não prevejo a abordagem cirúrgica desse fator compressivo, eu não vou conseguir resolver. E a profilaxia, eu não tenho subsídio para manter também. É uma profilaxia estendida, vamos dizer assim, uma dose não de anticoagulação, mas uma dose preventiva. E aí entra naquelas coisas um pouco controversas, né? Ah, mas teria o papel o antiagregante plaquetário? Provavelmente não, né? Tirando para situações de prevenção de trombose venosa, tirando um único consenso da Sociedade Americana de Joelho, lá não tem nenhum grau de evidência que nos mostra que a aspirina ela é suficiente para prevenção da trombose venosa, né? É só esse específico da Sociedade Americana de Joelho que traz esse dado como aplicável ou como uma prevenção pesando o risco de sangramento e benefício ali de prevenção de evento como mais significativo. Então, eu acho que a ideia seria corrigir o fator compressivo mesmo, ainda que seja difícil de diagnosticar, né? Se não responder com medida física, né, com medida em terapia física, em fisioterapia, acho que a ideia é tentar achar a causa, né? Considerando ali que a causa pode ser banda, pode ser costela acessória, né? Pode ser uma hipertrofia do subclávio, do escaleno, e mesmo que não haja, eventualmente ampliar o espaço ali, abrindo o escaleno anterior, ou até fazendo uma miotomia ali do subclávio para tentar abrir um pouquinho o canal, tirar o fator obstrutivo. Oi? Vou te interromper aqui, nós chegamos aqui no limite, tenho duas tá, perguntas, jogo rápido, 30 segundos. A professora Maíta pergunta aqui, contraindicação absoluta de algum esporte para quem faz uso de anticoagulante? E o Matheus pergunta para a gente os resultados pós-fasciotomia, se o atleta volta ao mesmo nível pré-lesão. Ótimas as perguntas também. Bom, com contraindicação absoluta, com antivitamina K, eu acho que todos de contato. Não tem como. Com Marevan, não tem possibilidade. Qualquer risco de sangramento intraarticular, de sangramento intramuscular, de sangramento cavitário, sangramento ocular, sangramento do sistema nervoso central, acho que não vale a pena, em hipótese nenhuma, arriscar. Essa era a nuance que eu ia falar a respeito da anticoagulação. Hoje, com os seletivos, né, com o anti-10A, com os anticoagulantes diretos, o que tem se advogado para não contraindicar é justamente fazer a anticoagulação intermitente. Você suspende, depois de um período lógico, né, de um período de segurança, você suspende temporariamente, como a meia-vida é mais curta, você tem uma possibilidade de liberar para o jogo. Você faz um risco calculado de suspensão e já retorna com o benefício de também a meia-vida ser mais rápida, de ação mais precoce. Então, tem sido estudado essa intermitência com os anti-10A. Né? Em relação à qualidade da pós-fasciotomia, eu acho que é muito relativo. Né? Dado de literatura, tá? Não vou falar dado de experiência pessoal, dado de literatura. Compartimento anterior e lateral, até 90% dos casos, teoricamente, reabilitam muito bem e não tem prejuízo funcional. Teoricamente, tá? Eu vou citar um caso específico aqui, que o próprio paciente autoriza, né, ser falado, ele veio procurar o nosso serviço por conta dessa publicação, que foi o Marcelo Matos. Né? O Marcelo Matos que jogou no Corinthians, depois no Botafogo e tal. O Marcelo Matos ele ficou com sintoma residual, ele não melhorou com a fasciotomia, né? Embora seja compartimento anterior e lateral. No compartimento posterior, o sintoma é refratário, né? O sintoma é bastante alta taxa de reincidência. Então, cogitaria bastante fazer a fasciotomia do compartimento posterior, superficial ou profundo. Perfeito. Acho que muito obrigado, aula super rica. Acho que o tempo, infelizmente, nós temos realmente que parar, mas acredito, Rodrigo, que essa é uma parceria aí que nós vamos estreitar cada vez mais com a Unesp, né, com todos os serviços de medicina esportiva. Acho que isso, todos vemos que conseguimos crescer juntos, né? Cada residência tem, às vezes, uma característica que acaba complementando a próxima, então a gente consegue enfim, fazer
nos complementar, né? Então, eu tenho certeza que você estará aqui em várias outras oportunidades. Um prazer imenso recebê-lo. As portas da nossa casa estão sempre abertas aí a todo mundo da Unifesp e dos outros serviços também. Muito obrigado pela presença, viu, Rodrigo? Valeu, eu que agradeço. Obrigadão. Obrigado a todos aí pela presença. Agradeço a todos, pessoal. Semana que vem, feriado, não teremos. Depois, dia 14, atualização sobre fratura por estresse com Bernardo Terra. Boa semana a todos. Desejo aí muita saúde. Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Abraço a Tchau, todos. tchau, pessoal. Obrigado. Valeu.